Território MLS na área! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um assunto aqui que é daqueles que todo mundo se pergunta. Como é que funcionam as ligas nos Estados Unidos? Tem segunda divisão? Tem terceira divisão? Quarta? Tem rebaixamento? Tem acesso ou não tem? Calma que a gente vai explicar tudo para você nesse vídeo. Para fortalecer, para dar aquela moral, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal e compartilha aí nos grupos de futebol que você tiver no seu WhatsApp, né, grupos sobre a MLS, vai no Facebook, manda para todo mundo que a gente vai destrinchar hoje, vamos explicar tudinho sobre o funcionamento das ligas lá nos Estados Unidos. Vambora! Bom, para começar, você já deve saber, se você chegou aqui, provavelmente você conhece a Major League Soccer, a nossa MLS. Já sabe que a MLS é a principal divisão dos Estados Unidos. Abaixo dela, existem algumas outras ligas, mas é importante a gente dizer que essas ligas elas não têm nenhuma conexão com a MLS. E eu vou explicar por quê. O estilo do esporte americano, ele nasceu de uma forma diferente do que a gente é acostumado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não existem os clubes, né, e as federações como é aqui no nosso país e no restante do mundo. Não existem os campeonatos das federações ou das confederações, como por exemplo aqui o Campeonato Brasileiro é da CBF. Lá nos Estados Unidos é diferente. As ligas elas são totalmente individuais, independentes e, vamos dizer, privadas. Cada liga tem os seus donos e os clubes são donos de uma parte dessas ligas, por isso são as franquias. Imagine que você quer comprar uma franquia do McDonald's, um dos maiores restaurantes de fast food do mundo. Claro que você conhece o McDonald's, né? Mas se você comprar uma franquia do McDonald's agora, você se torna dono do McDonald's? Não, você é dono de uma franquia, de um braço do McDonald's no mundo. Nos Estados Unidos é mais ou menos assim também. A MLS vendeu franquias para outros donos. E assim, esses donos têm um pedaço da MLS, mas eles não são donos da liga como um todo. Então é assim que funciona o futebol e o esporte nos Estados Unidos. E é por isso que não tem rebaixamento. Mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo e vou explicar certinho como que funciona essa questão do rebaixamento lá. Mas hoje a gente vai falar só da divisão das ligas, beleza? Como não tem rebaixamento, as ligas são individuais, privadas, não se conectam. Como que a gente sabe qual é a primeira, a segunda e a terceira divisão dos Estados Unidos? Essa questão fica por conta da Federação Americana de Futebol, ó. A US Soccer é que diz qual é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta divisão e por aí vai. É importante a gente dizer que lá nos Estados Unidos existem muitas ligas. Nós vamos falar aqui das principais, aquelas que são mais conhecidas, que movimentam mais equipes, mais campeonatos e tem mais destaque. Mas são várias ligas. Você pode criar a sua liga lá nos Estados Unidos se você quiser. Você aí que está assistindo o vídeo, mora nos Estados Unidos, pode criar sua liga aí e desafiar a MLS, quem sabe você consegue. Então é assim, a US Soccer escolhe as ligas por seus tamanhos. Ela vê, bom, essa liga aqui é grande, essa é a primeira divisão. Pô, essa aqui não é tão grande, mas é maior que as outras, então ela vai ser a segunda. E assim sucessivamente. Por isso, a partir de agora, nós vamos apresentar para você que está em casa como estão distribuídas hoje, em 2020, as divisões nos Estados Unidos. A primeira, é claro, é a MLS, a poderosa MLS. Outras ligas no passado já tentaram destronar a MLS como primeira divisão, olha que ousadia. A NASL, que foi a liga lá no passado onde jogou o Pelé, o Beckenbauer e outros grandes craques, ela foi refundada em 2010 e ela tentou tomar o primeiro lugar da MLS. Ela ficou toda essa sua nova existência como segunda divisão, mas no último ano perdeu esse posto para a USL, se tornando assim a terceira divisão. Dessa forma, a NASL acabou fechando as portas e desistiu de continuar as suas temporadas. Desde 2017, por exemplo, a liga está em um hiato. E será que tem alguma chance da MLS deixar um dia de ser a primeira divisão dos Estados Unidos? Bom, chance existe, mas é muito difícil. Porque a MLS é filha da FIFA com a US Soccer. Ela surgiu porque os Estados Unidos queriam sediar a Copa de 1994 e não tinham uma liga profissional de futebol. Assim, a FIFA deu como condição para que os americanos sediassem a Copa que eles teriam que organizar uma liga profissional. E foi assim que em 96 surgiu a MLS, que na verdade era para ter surgido em 95, mas acabou sendo adiado para um ano depois. Com o surgimento então da MLS, ela passou a ser a primeira divisão do país. Mas como você sabe, hoje a MLS tem 26 equipes. Começou com muito menos do que isso. Será que era o suficiente para expandir o futebol por todos os Estados Unidos? Obviamente não. Por isso outras ligas foram surgindo.
E assim surgiu a USL. O grupo USL é hoje dono da USL Championship, que oficialmente em 2020, já desde 2018, assumiu aí o posto de segunda divisão do futebol nos Estados Unidos. A USL Championship tem parâmetros parecidos com a MLS. Ela requisita inscrições, ela precisa de aprovações para a franquia, para evitar que existam vários times no mesmo lugar. As equipes têm que dar condições financeiras para poder participar. E também não tem rebaixamento e nem promoção. É importante dizer que a USL Championship abraça muito mais franquias do que a MLS. São mais de 40 equipes na USL Championship e vem muito mais por aí. Então não se esqueça, segunda divisão, USL Championship. Na prateleira de terceira divisão dos Estados Unidos, nós temos duas ligas. A primeira é a USL League One. Sim, a USL, que é dona da Championship, também fundou a sua terceira divisão, a League One. A USL League One está começando, tem poucas equipes, está engatinhando devagar, mas é importante dizer que assim como a sua irmã, a USL Championship, a League One também tem parceria com os clubes da MLS. Então ela abriga ali equipes B e equipes 2 das principais equipes da MLS. Como por exemplo na League One nós temos o Orlando City B e o Toronto FC 2. E lá na USL Championship nós temos outras equipes B, como o Tacoma Defiance, que é uma equipe base do Seattle Sounders. Concorrendo com a USL League One ao posto de terceira divisão, nós temos a NISA, a National Independent Soccer Association. A NISA, para quem não sabe, é a nova divisão do New York Cosmos. Sim, eles seguem vivos e seguem tentando. A NISA é um campeonato profissional e além do Cosmos, tem por exemplo o 1904 FC, que é a equipe de Dembaba e de Eden Hazard, e outras equipes como o Chattanooga FC, que é uma equipe que já disputa há algum tempo o futebol nos Estados Unidos em divisões menores. A grande intenção da NISA é chegar ao posto de segunda divisão, mas só teve meia temporada disputada até agora, então por isso ela se contenta com o atual posto de terceirona, ao lado da USL League One. Então nós já falamos da MLS, da USL Championship, da USL League One e da NISA, que são aí primeira, segunda e terceira divisões respectivamente. Daqui para baixo é importante você se atentar a esse detalhe. As divisões são semiprofissionais ou amadoras. Existem muitas ligas, como eu falei, mas nós vamos falar das duas principais. Na quarta divisão, nós temos a National Premier Soccer League, a NPSL. A NPSL tem conferências espalhadas por todos os Estados Unidos e abriga muitas equipes. Ela também recebe equipes B de outras ligas, como por exemplo da USL Championship, mas está confortável com o posto de quarta divisão. Alguns anos atrás veiculou-se a notícia de que a NPSL queria lançar a Founders Cup, uma divisão profissional, que contaria com o New York Cosmos, olha só. Mas eles acabaram desistindo do projeto de ser profissionais, e aí foi quando o Cosmos saiu da NPSL e foi para a NISA. E como quinta divisão, nós temos hoje a UPSL. Bom, se a NPSL já tem muitos times, a UPSL então tem muitos mais. São mais de 100 equipes aí disputando as várias e várias conferências espalhadas pelos Estados Unidos. Tem tanta conferência que tem algumas que tem segunda e terceira divisão, como por exemplo a Conferência da Flórida. Mas o grande ponto mesmo da UPSL, da quinta divisão, é porque ela é a única que tem equipes do Alasca. Sim, ela tem uma conferência no Alasca que conta com uma equipe do norte do Canadá. Lá no nosso site, no territoriomls.com, tem uma matéria falando sobre esse time aí do Canadá que vai jogar na divisão do Alasca e também uma outra falando sobre o futebol no Alasca. Confere lá que vale a pena. Além da UPSL, United Premier Soccer League, existem outras quintas divisões nos Estados Unidos. Mas elas não são, como eu falei no começo do vídeo, tão relevantes e tão conhecidas assim. Então, vamos ficar com essa. A partir de agora, então, você já sabe. Primeira divisão, MLS. Segunda divisão, USL Championship. Terceira divisão, são duas, hein? USL League One e NISA. A quarta divisão é a NPSL. E a quinta divisão é a UPSL. A MLS, você sabe, pode assistir os jogos na TV. Mas tem um jeito de acompanhar as outras divisões? Tem sim. A USL Championship e a USL League One transmitem todos os seus jogos aqui para o Brasil no YouTube, de graça. Já a NISA, a NPSL e a UPSL têm parcerias com o site de esportes MyCujo. Você pode assistir algumas partidas desses campeonatos por lá. O nível não é tão bom, é meio amador ainda.
mas se você curte um futebol alternativo, eu tenho certeza que vai gostar. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como é mais ou menos aí o funcionamento das divisões nos Estados Unidos, como elas são distribuídas, por que é do jeito que é. Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários que a gente vai responder e no futuro vamos fazer um vídeo tirando a sua dúvida também. Se você viu até aqui, muito obrigado. Deixa um joinha e se inscreve no canal para fortalecer aqui o projeto do Território MLS. Seja bem-vindo ao novo. Seja bem-vindo à temporada 2020 do Território MLS. Valeu!